Esse mês nós vamos estar falando sobre esperança, né? Deus aí já tem confirmado a palavra de Deus. Que coisa boa, né, irmãos? Irmãos, rapidamente vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 14. Deus tem me levado para esta referência, né? Para começarmos esse estudo sobre esta palavra esperança, irmãos, né? Onde muitas pessoas hoje têm perdido, né? Têm perdido as esperanças, mas nós cristãos, né? Que servimos a Cristo, isso não é para nós não, né? Nós passamos por momentos difíceis, por provações, mas a esperança é algo que tem que estar intrínseco, né? Na vida do cristão. Tem que já estar dentro de cada um, irmãos, né? A esperança. Porque Jesus, né? Ele mais do que qualquer outra pessoa, ele provou para os seus discípulos, né? Provou para nós que tudo era possível, né? Mediante os milagres. Deus já desde o Antigo Testamento, enquanto as pessoas não viam soluções, Deus estava ali guiando o seu povo no deserto, né, fazendo atravessar o mar. E o Deus é o mesmo, só mudou a época, né, os anos, mas o Deus não muda, né, e ele não é influenciado pelo tempo. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui está a promessa, né, que Jesus fez para nós. Esperança, né? Na definição simples, seria um ato de esperar alguma coisa. O que você tem esperado, né, nesses dias? Poderíamos, né, começar falando deste estudo este mês, hoje, né, dia 5 de janeiro, poderíamos começar falando sobre aquilo que não deu certo para você em 2021 e que você pudesse continuar esperando Deus realizar neste ano de 2022. Poderíamos, né, falar sobre coisas materiais, coisas terrenas, né? Mas Deus tem colocado no meu coração para que eu não iniciasse desta forma. Porque antes de tudo, né, Deus já nos ensina que primeiro nós temos que buscar o reino dele, né? E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E aqui em João nos mostra, né, Jesus nos mostra que nós temos que esperar algo que nós não vemos. E esperança é ter fé. Porque é fácil, né, a gente esperar alguma coisa que nós vemos. Porque nós tentamos calcular, porque nós vemos, né, aquilo alimenta, né, a nossa fé, alimenta a nossa esperança e fica mais fácil acreditar. Mas e quando nós não vemos? E quando nós não achamos saídas, soluções? E quando está difícil? Aí que a nossa fé é provada. E esperança, ela tem tudo a ver com fé, né? Já falamos sobre fé aqui. Mas neste mês, né, eu quero começar este estudo falando sobre a razão porque o cristão tem que ter a esperança. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos,
antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluias. Em 1 Tessalonicenses também, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluias. Esse é o motivo porque o cristão tem que ter esperança. Por que esperar? Hoje, às vezes esperamos em tantas coisas que às vezes nem Deus, né, tem aprovado, às vezes nem aquilo que Deus quer para nós. E nós esquecemos de esperar, né, como cristãos, no real objetivo, no real motivo de que o tempo aqui, irmãos, né, o tempo ele é contado para todos, né? Nós não sabemos o tempo que Deus tem preparado para nós aqui nesta vida, mas muitas coisas, muitas bênçãos, né, Deus nos surpreende. Se fôssemos falar daqui, quantas vezes esperamos em Deus e quantos milagres nós alcançamos, se pudéssemos contar quantas vezes que algo que nós esperamos em Deus deu certo e algo que nós esperamos em Deus deu errado, o que ganharia? O que nós queremos, ou o que mais que deu certo que nós queremos, ou mais que deu errado aquilo que nós queremos? Certamente você vai falar assim: não, de fato, muito mais coisas, né, Deus me surpreendeu, muito mais coisas eu esperava em Deus, mas Deus fez muito mais além daquilo que eu imaginava. E quando Deus, né, às vezes esperamos em Deus e algo não sai da forma que nós esperávamos, né, nós ficamos chateados. Poxa vida, Deus, né? Aí Deus fala assim: mas eu já não te dei tantas coisas, por que você está questionando isso? Você tem esperado a minha vinda, né? Deus fala conosco esta noite. Às vezes ficamos chateados, né, com Deus, porque esperamos que algo aconteça aqui na terra, mas nós esquecemos da promessa, aleluia, que Jesus iria preparar para lugar para nós, e que agora existe uma responsabilidade para nós, para que pudéssemos esperar. Porque esperar, irmãos, não é somente ficar sentado, aleluia. A esperança aqui não é a mesma coisa, você está na fila de um banco a ser atendido, né, na fila do supermercado, né, de um caixa para pagar, não. A esperança, irmãos, vai muito mais além disso. Aleluia, a esperança, aleluia, para alcançarmos o céu, as mansões celestiais, essa morada prometida de Jesus para nós, precisamos, aleluia, fazer algumas coisas que agrade a Deus. Precisamos, como cristãos, aleluia, termos a marca de Cristo em nossa vida. Porque esperar, irmãos, e não merecer, aleluia, as mansões celestiais é triste. Porque quando nós vemos muitas pessoas boas, né, falando de Jesus, falando de Deus, mas a sua vida não condiz naquilo que Deus pede para que sejamos. Principalmente na época de política, né, onde muitas pessoas se mostram boas, né, pessoas que querem ser referenciadas por outras e tentam fazer boas ações, esperando, né, algo da sociedade, esperando algo do próximo, algo daqui na terra, e muitas vezes não são aquilo, né, que parecem ser. Mas nós temos um Deus que Ele sonda os nossos corações, que conhece a nossa vida no oculto. E quando chegar o momento, né, que Deus fala assim: agora encerrou o teu tempo aí na terra. Será que valeu a pena? Será que foi certo da forma que nós esperamos em Deus? Porque nós vemos muitas pessoas descansando, aleluia, nos seus dias aqui na terra, e nós pensamos: essa pessoa deixou uma história,
Ou essa pessoa poderia ter feito mais. Mas quando nós pensamos, né? Essa pessoa aqui, ela fez muita coisa, né? Hoje ela está no braço de Deus. Ela valeu a pena ela esperar, porque hoje ela cumpre a missão dela. Porque, irmãos, né? Nós que somos jovens, né? Se formos olhar aqui a média de idade, somos jovens ainda, né? E muitas das vezes, esse dia eu estava meditando comigo, mas por que a gente só fica pensando nisso? Porque em um certo momento, quando eu vim para a igreja, né? A gente só queria, nossa Deus, eu quero estudar, fazer uma faculdade, queria ter comprar uma casa, ter um carro. Isso não é errado pensar não, irmãos. Mas nós temos que, depois eu pensei, nossa, agora eu só penso em céu, e quando que eu vou morrer, né? E se Jesus voltar agora, né? Então, ou seja, eu tenho notado que ao longo dessa caminhada, desde que eu aceitei Jesus, Deus tem mudado a minha maneira de pensar. Eu tenho mudado. Mas por que isso? Às vezes eu fico pensando, nossa, mas eu sou tão novo ainda, não tenho nem 40 anos, e fico pensando já que dia que eu vou morrer, e que dia que Jesus vai voltar. Será que está certo eu pensar dessa forma? E quando eu começo a pensar assim, eu falo assim, Deus, eu quero viver uma vida alegre, sim. E o Espírito Santo, ele vem falando comigo, né? Você está buscando o reino de Deus. E olha as coisas que está acontecendo na sua vida. Eu que tenho acrescentado. Ou seja, nós temos, irmãos, que agora, isso é natural, que quando nós aproximamos de Deus, já foi falado aqui esta noite, a nossa distância, entre nós e Deus começa a diminuir. Nós não começamos a se preocupar mais com as coisas daqui da terra. É claro que nós, como os bons cristãos, temos que viver uma vida de exemplo, né? Uma vida exemplar, para que as pessoas olhem aqui na terra, não nos condenem as nossas ações. Mas, por outro lado, estamos perto de Deus, nós queremos o céu, irmãos. Porque quando nós podemos sentir a presença de Deus, né? Deus nos fortalecendo, algo glorioso que nós não entendemos, aleluias. Aí nós queremos mais, né? Deus, eu quero acordar com o Senhor, quero dormir com o Senhor. E quando nós erramos, rapidamente nós nos arrependemos, porque nós não queremos, né? Que essa presença do Espírito Santo se ausente de nós. Aleluias. Qual era a esperança de Paulo? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. Aleluias! Paulo aqui era uma pessoa que conhecia muito bem da lei, mas ao contrário, ele perseguiu os cristãos porque ele achava que aquilo era uma blasfêmia. E agora Jesus se revela para ele, e ele entende, aleluia, o plano da salvação de Deus. E ele dá graças a Deus porque agora ele é posto neste ministério a qual eu e você estamos, a qual o Senhor Jesus nos chamou. Você se imaginava hoje, né, sendo um pregador da palavra de Deus? Você se imaginava hoje uma pessoa que levasse a cura, levasse a libertação, a restauração às almas? Porque muitas vezes pensamos só em nós. Queremos a restauração só para nós, queremos a cura só para nós, queremos a salvação só para nós. E muitas vezes esquecemos do nosso próximo, que Jesus, ele não veio para ele. Jesus, ele veio para nós, ele veio para o próximo, para as outras pessoas, ele doou a sua vida. E não foi diferente com Paulo. Paulo entendeu isso. Paulo agora, ele doa a sua vida em prol das pessoas, né? Passando naufrágios, passando fome, passando açoites. Ele estava ali, doando a sua vida, porque ele entendeu o ministério. Ah, mas ele está dando graças por uma coisa boa? Não.
A coisa boa que eu digo de facilidades, não. O ministério de Paulo foi difícil, foi árduo, mas ele dava graças a Deus porque as coisas daqui da terra, ainda pregando a palavra, desprovido de recursos, né? No meio da dificuldade, dos açoites, das perseguições, ele glorificava a Deus porque a visão dele não era mais terrena, a visão dele agora era celestial. Ele esperava, aleluia, as moradas celestiais. Paulo tinha esperança no Senhor, ele esperava que existia um lugar para ele preparado, para que quando ele findasse a sua carreira, ele estaria ali com o Senhor Jesus. Aleluia, sabe que nós temos pensado, tendo a mente de Cristo, sendo imitadores de Paulo, como Paulo foi de Cristo. Muitas vezes ficamos distantes de Deus, né? As dificuldades, as provações nos distanciam de Deus. Mas Jesus, ele viu que isso iria acontecer conosco. Por isso que ele deixou o Espírito Consolador, aquele que estivesse conosco nos momentos difíceis, né? Para que não nos faltasse a esperança. Porque quando, irmãos, passamos a falta de esperança, hoje é entendido como depressão. Pessoas que não acreditam, né, que vai dar certo, não acreditam em si mesmos. Tudo que pensa vai dar errado. Antes mesmo de acontecer, já decreta que aquilo não vai dar certo. Ainda que tendo todos os recursos, ainda que tendo dinheiro, que tendo pessoas ao lado, ainda que tendo poder, mas quando vem, aleluia, a desesperança, ela não acredita que vai dar certo. Agora, ao contrário dos cristãos, né, que seguem a Cristo, vemos multidões seguindo Jesus, acreditando, né, ouvindo a palavra, ainda que sem recursos no deserto, sem saber se eles iam passar fome, Jesus conseguia atrair as pessoas, e as pessoas tinham esperança de estar com Ele, porque algo de bom viria daquele homem. Quando estamos perto de Jesus, irmãos, ainda que nos falta recurso, ainda que nos falta dinheiro, ainda que nos falta pessoas ao nosso lado, mas algo de bom vem do nosso Mestre, algo de bom Jesus vai ter para nós, aleluia. Que distância que você tem tido de Deus esta noite? Será que você está próximo de Deus ou você está longe de Deus? Será que o Espírito Santo do Senhor tem operado na tua vida com poder e glória? Aleluia, ou você não tem acreditado que Deus pode, aleluia, mudar a sua história? Aleluias. E aqui Paulo fala para Timóteo, né, que o exercício, né, físico, ele não era de muito proveito. Já recomendo os irmãos, né, que a atividade física é muito importante. Isso é muito importante, que nós podemos praticar atividade física. Mas em comparado à piedade, algo que não é tangível, né? A piedade, né, muitas pessoas confundem a piedade com pessoas, né, humildes, né, pessoas boas, num certo sentido de sempre perder. Mas não é isso, né? A piedade vai muito mais além do que nós imaginamos. Aqui piedade vem do latim pius, aquela que cumpre o seu dever. E no grego é eusébia, ou seja, bom temor. A piedade indica aquele santo temor a Deus, que é acompanhado pela santificação e pela consagração ou devoção. Piedosos são assinalados por um espírito de reverência e pela retidão pessoal, porquanto temem a desagradar a Deus. Então a pessoa piedosa, irmãos, ela vive uma vida onde o que ela faz é pautada na vontade de Deus. Será que eu estou fazendo, aleluias, Deus está se agradando? Nós estamos imaginando aqui como é, irmãos, a esperança a gente um dia poder entrar no céu. Porque quando nós esperamos no final do mês comprar algo, que aquilo que o nosso salário nos dá a condição de ter, é fácil. Mas você não deixa de trabalhar durante aquele mês, né? Às vezes aguentando o chefe, às vezes indo trabalhar com sono porque dormiu mal de noite, às vezes dando com dor de barriga, mas tem que estar ali batendo o cartão.
Mas você sabe que lá no final do mês você vai estar recebendo, vai cair o teu dinheiro na conta bancária e você vai obter aquilo que você esperou. Mas e a salvação? E a morada nossa celestial, irmãos? Como ela vem para nós, né? Será que você tem pensado mais nas coisas aqui da terra ou mais nas coisas de lá? Porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Ele pode vir, como nós estamos aqui sempre falando, pode vir individualmente ou coletivamente. Jesus pode vir a qualquer momento, vai ser num abrir e fechar de olhos. Você consegue cronometrar aí no teu celular, no teu relógio, quantos milésimos de segundo você leva para abrir e fechar o olho? Muitas vezes uma ação involuntária do nosso corpo, né? Muito rápido demais. Pensa só numa piscada dessa, a gente já não está mais aqui, já está lá do outro lado, louvando a Deus. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Aleluia. Por que devemos ter esperança tal? Para que um dia possamos estar lá, nessas moradas celestiais, onde o Senhor Jesus nos prometeu, né? Queria primeiro preparar lugar. Preparar lugar, irmãos. Acredite que tem um lugar para mim e para você lá. Aleluia, mas nós temos que continuar esperando, porque a vinda de Jesus, ela é algo escatológico. Não foi somente, não é de hoje que as pessoas esperam Jesus. Logo que Jesus ressuscitou, ali no terceiro dia, as pessoas querendo um libertador, alguém que libertasse do poder de Roma, porque o sofrimento para eles, né, quando eles entenderam que Jesus era o Messias, os discípulos entenderam, né, os judeus ali, logo os primeiros discípulos judeus entenderam que ele era o Messias, eles puderam sentir no seu coração, né, agora Jesus voltou, esse de fato é o Messias, o enviado de Deus, e daqui a um tempo nós vamos ser libertos do poder de Roma. Só que eles achavam que era naquele tempo, e muitos morreram esperando Jesus, e depois passou anos, centenas de anos, e as pessoas continuavam pregando que Jesus estava voltando. E não é diferente hoje, né? Muitas pessoas, mais de 2000 anos se passou, e hoje nós continuamos falando que Jesus está voltando. E quantas pessoas no meio desta caminhada, né, começaram bem, esperando Jesus, mas hoje já não esperam mais. O que levou essas pessoas a não esperar mais, a ter mais esperança na volta de Jesus? Quantas pessoas que começaram conosco essa caminhada de fé, quantas pessoas que nós vimos levantar as mãos, descer as águas, pessoas pregarem, cantarem, louvarem, pessoas que quando abria a boca, muitas pessoas eram curadas, eram libertas, a glória de Deus descia no lugar, e hoje já perderam a esperança, não esperam mais Jesus. Segunda-feira tivemos uma reunião na sede, né, com os dirigentes e a diretoria, e um dos planos objetivos do pastor Fábio, pastor presidente, este ano, é a gente ir atrás dos desviados, porque são muitas pessoas. Ontem ele estava falando na sede que, se eu não me engano, se era 2000, era 4% da população evangélica que estava desviado. Em 2019, pulou para 14%. Pensando na proporção que o número de evangélicos aumentou também. Ou seja, muitas pessoas, eu falo assim, se hoje surgem desviados, né, as pessoas que perderam a esperança, hoje se elas tornarem a ter esperança e voltassem para as igrejas, tornaria que não caberia em todas as igrejas as pessoas. Todas as igrejas estariam cheias hoje, todas as igrejas. Mas infelizmente muitas pessoas já perderam a esperança, como muitas pessoas ao longo desses anos para trás deixaram a preocupação, deixaram o dinheiro, a luxúria, os afazeres, quantas coisas que o mundo oferece, né? A palavra caída no meio de espinhos, né? Deixou sufocar a palavra de Deus dentro do coração e sobressair
a promessa de Jesus, trocando, né, o que é eterno para aquilo que é passageiro. Muitas pessoas têm trocado. É certo que temos que viver as nossas fases da vida, né? A fase da criança, né, onde a criança tem que brincar. A fase do adolescente, né, onde o adolescente pergunta, tem muitas dúvidas, né, muitas curiosidades. E cabe a nós, né, orientarmos e guiarmos, né, as crianças, os adolescentes. Depois vem a fase dos jovens, onde eles querem andar sozinhos. E a palavra diz: como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. E depois vem a fase do adulto, né, onde nós adquirimos vários compromissos e responsabilidades. E depois vem a fase da vida da terceira idade, né, hoje colocado pessoa já mais na sua velhice, né, aonde já pensa mais e tenta acertar mais, né, e errar menos, porque segue-se uma bagagem de experiência. Mas em todas essas fases da vida que passamos, que Deus nos permite que passemos, a esperança ela nunca pode faltar na vida do cristão, porque quando nós temos esperança de estar com Jesus, tudo vai bem. Mas quando nós perdemos a esperança, Jesus, eu não quero esperar o Senhor por esses tempos, não. Eu quero esperar o Senhor lá quando eu estiver bem velhinho, ou quando eu estiver com enfermidade. Porque normalmente as pessoas são assim, né? Ou quando elas estão passando por uma grande dificuldade, né? Ou quando elas estão bem na velhice. Aí elas vão pensar, né, em Deus, em Jesus. Mas já imaginou quantas oportunidades, né, nós perdemos quando não estamos perto de Deus? Quanto Deus poderia, o Senhor Jesus poderia ter usado cada um de nós? Quantas histórias poderiam ter sido diferentes? Mas muitas vezes não são diferentes, a história de outras pessoas, às vezes até a história da nossa própria vida, da nossa própria família, porque nós caímos no egoísmo, irmãos. Nós caímos no egoísmo, num certo conforto, querendo que as coisas aconteçam da nossa forma. Às vezes queremos ser caprichosos diante de Deus. Deus, eu quero que seja assim, eu quero que as coisas fluam desse jeito, que aconteçam desse jeito. Mas nós esquecemos que existe a soberana vontade de Deus. Porque quando nós estamos, aleluia, servindo a nosso Jesus, né, entendendo o evangelho de renúncia, já falamos sobre renúncia, nós não ficamos apegados com os nossos egoísmos, não. Porque é natural, nós queremos tudo do nosso jeito, da nossa forma, para nós. Nós não queremos muitas vezes abrir mão, aleluia, dos nossos sentimentos, das nossas dores, não. Mas quando nós entendemos o evangelho de renúncia, o evangelho de cruz, nós esperamos em Cristo, nós começamos a descansar nele. Deus, me perdoe, Senhor, pela minha ignorância, Senhor. Me perdoe, Senhor Deus, porque eu tenho sido egoísta, Senhor. Não tenho abrido mão dos meus sentimentos, ó Deus, mas que o Senhor, a partir de hoje, Senhor, que se cumpra a sua soberana vontade sobre a minha vida, sobre os meus caminhos, ó Deus, para que o seu nome seja glorificado através da minha vida, das minhas atitudes. Jesus, irmãos, não nos chamou para sermos derrotados, mas muitas vezes procuramos a derrota porque buscamos com as nossas próprias forças e não abrimos mão disso. Mas quando nós descansamos em Deus, Deus, é a sua vontade, é o seu querer. Aí nós temos forças para caminhar, para ultrapassar barreiras, para ultrapassar dificuldades, porque quem guia a nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos, sentimentos, não é nós, mas sim é o Espírito Santo de Deus, aleluias. Que possamos ter fé para esperar em Deus, em Jesus. Que não possamos, aleluia, perder a esperança, irmãos,
o que tem feito, aleluia, o que tem nos levado a nos perder a esperança? Será que temos deixado de exercitar a piedade? Será o que temos feito, nós não temos imaginado que tem desagradado a Deus? Porque quando a pessoa é piedosa, ela exercita a piedade, a sua vontade, os seus sentimentos, os seus desejos já não tem tanta importância. O que tem importância agora, o que se faz valer, é se está agradando a Deus ou não. E é difícil, porque aqui Paulo ele relaciona, o exercício físico com a piedade. Eu não sei os irmãos, mas eu estou no propósito de fazer caminhada alguns dias da semana, indicação médica. E no primeiro dia, irmãos, andei ali, fiz uma caminhada de 15 minutinhos em 6 km por hora, já fiquei com tontura. Falei assim, que é isso, Tão fora de forma que eu estava e fora de condicionamento físico. Mas eu notei que a cada vez que eu esforçava para caminhar mais um pouco, e aumentava um pouco mais a velocidade, aquele condicionamento físico ia melhorando. Já parei de ter a tontura, já comecei a respirar melhor. Mas não é fácil, Isso eu estou falando com algo amador, irmão, Agora, tirando as pessoas que correm aí, acorda 5 horas da manhã, eu conheço, o marido da minha patroa acorda 4 horas da manhã, independente se está chovendo ou não, está com mais de 50 anos já, e vai correr ali no horto ali, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele corre durante a semana 10 km, e final de semana corre 20 km. Um dia chega, você quase mais de 10 anos mais velho que eu, e condicionamento muito melhor. Agora, vendo que isso não é fácil para nós, que é algo que nós enxergamos e vemos. Agora você imagina a piedade. Paulo estava falando que para isso nada aproveita. Agora o que é bom é praticar a piedade. Imagina a piedade. Se o exercício físico, a caminhada, qualquer atividade física já nos traz canseiro, irmãos. Agora você imagina a piedade. Não é algo fácil de ser praticado, mas é algo essencial e importante que nós temos que praticar. A piedade, ou seja, o bom temor. Aleluias. O bom temor. Tentar agradar a Deus ao máximo, irmãos. Não é fácil, mas não é impossível. Porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos do pó. Quando Deus olhar lá de cima e ver nós aqui embaixo, será que Ele vai encontrar nós nos esforçando ou nós relaxados? Porque temos que ter disciplina, irmãos. Da mesma forma, quando um atleta ele tem disciplina no seu dia a dia em manter o condicionamento físico, manter ali as suas tarefas diárias, as suas atividades diárias, assim somos nós cristãos. Temos que manter essa disciplina de piedade. E quais são as moradas prometidas? Em Apocalipse capítulo 21, capítulo 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada e nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Essa cidade, este lugar, irmãos, que tem que arder dentro de nós dia após dia. Podemos, Senhor, venha, Senhor Deus, buscar a sua igreja, Pai. Estamos preparados, estamos aqui ansiosos, esperançosos para o Senhor. Porque quando nós esperamos em Jesus, em Deus, aleluia, nós começamos a estar perto dEle. E as coisas daqui da terra já não faz tanto sentido mais, irmãos. Porque muitas vezes ficamos embaraçados com tantas coisas aqui e esquecemos das coisas de lá.
porque sabemos e esquecemos que a nossa nação não é mais aqui, irmãos, é nos céus, é lá que Deus tem preparado. E se tem tal esperança, o que devemos fazer? Em 1 João capítulo 3, versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Purifica a si mesmo. Aquele que tem esperança, purifica a si mesmo. Purificar, né? Vemos aqui o povo judeu na época das leis, onde os utensílios ele era purificado, né? Pelas águas correntes. Aqueles utensílios que não eram purificados, eles eram jogados fora. Mas alguns utensílios que eram de metal, eles eram purificados no fogo, era derretido e feito de novo. E o que nos purifica hoje, irmãos? O que nos purifica hoje? Lendo a leitura oficial hoje, eu falei assim, Deus, como é que o Senhor é glorioso, né? O Senhor confirma para nós. Em Efésios capítulo 5, na leitura oficial, versículo 26, diz assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha Deus aqui nos mostrando, né? A forma de como nós temos que nos purificar. Eu fiquei imaginando, nossa Jesus, mas teu sangue nos purifica do pecado, sim. Mas o que adianta o sangue purificar? Mas a palavra, aqui está falando que é a palavra, irmãos. Porque se nós tomarmos posse do sangue de Jesus Cristo, mas se não tiver a palavra para nos purificar, vamos viver errando. Porque o que liberta é a palavra. Como que eu vou saber se eu estou agradando a Deus se eu não busco a palavra? Por isso que vemos muitas igrejas hoje, em muitos lugares que não procuram em trazer a palavra, e as pessoas vivem doentes, fracas, porque, não, eu vou no culto de Santa Ceia, ou Jesus, o teu sangue me purifica, mas tem tido um compromisso com Deus, tem estado perto de Deus através da palavra, tem se purificado através da palavra, porque muitas vezes, vou pegar a Bíblia para ler, aí já começa a vir o cansaço, o sono, o desânimo. Mas como então, irmãos, que vamos nos purificar? Arrependido do meu pecado, amém, se arrependeu. Mas você está perto de Deus. Como tem sido a sua vida, né? Íntima com Deus. Tem vivido malhando o trigo no lagar, né? Última vez que o irmão veio pregar, o penúltimo, se não me engano, o evangelista daí, ele falava que muitas vezes tentamos acertar, irmãos, errando. Muitas vezes Deus tem mostrado para a gente a solução e a saída, e nós temos continuado pagando preço. Deus olha lá de cima e fala assim, olha para você ver, não era para ele estar fazendo isso. Até a intenção é boa, mas ele poderia ter sido mais fácil. Porque hoje as pessoas têm perecido, irmãos, porque não têm buscado conhecer Deus através da palavra. Tem vindo nos cultos de ensino, não tem estado na escola dominical. Mas e aí como que funciona essa esperança, né? Sem conhecer Deus? Que possamos melhorar a nossa vida em 2022, né? Está começando. Que neste ano possamos nos purificar mais através da palavra, porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, Ele vai, aleluia, dentro de nós, tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que desagrada a Deus. Então vamos melhorando, vamos ficando perto de Deus, e Deus vai nos enchendo agora com a sua palavra, e vamos recebendo as bênçãos espirituais. Que este ano possamos nos purificar na palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 3, em Colossenses, para a gente estar finalizando, capítulo 2, versículo 6, diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. As pessoas querem receber Jesus, mas não querem andar com Jesus. É trágico, né? Ter Jesus só como um amuleto, né? Só como um símbolo de prosperidade, um símbolo de bondade. Mas Jesus, você fica aí, viu? Não fique aqui comigo não, porque a minha vida quem toma conta é eu. Não é assim que funciona.
Andar com Jesus é o contrário, esvaziar de nós e encher dele. Jesus, onde que eu estiver, que o Senhor esteja também, Senhor. O que eu for fazer, que o Senhor faça junto comigo, ó Deus. Sede comigo, Jesus, nessa situação. Converse com Ele, né? Chame Ele para dentro dos seus problemas, da sua casa, do teu quarto. Chame Jesus para perto de você. Não deixe Jesus lá como um amuleto, né? Como algo, um objeto de sorte, não. Jesus é muito mais do que isso, né? Por que isso é necessário? Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E em Mateus 7, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônio? E em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticai-vos a iniquidade. É sério, irmãos, essa questão de esperar as moradas celestiais. Muitos lugares têm pregado, aleluia, que o céu tem sido fácil, né? Ou seja, nem tem pregado que o céu existe. Tem pregado que você ter Jesus aqui, tudo você vai conseguir. Mas não fala o caminho que você vai ter que percorrer. Ou seja, te mostra a esperança de algo na terra, mas não te mostra, Luiz, o que você tem, como você tem que viver para Cristo. E aqui somos uma igreja, né, que nós não omitimos a verdade. Porque o que leva hoje as pessoas a estarem na igreja, né, não é movimento, é a palavra. Não é costumes, né, e cultura, não. É a palavra. Porque costumes e cultura passam. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Que nós temos que pregar a palavra, aleluia, da verdade, aleluia, e não omitir. É mostrar, aleluia, que Deus tem preparado um lugar bom para todos nós e que tudo que nós pedimos a Ele, aleluia, crendo, nós receberemos. Tudo, irmãos, tudo. Mas o que tem sido tudo para as pessoas hoje, né? Tudo aqui na terra ou tudo lá no céu? Tudo a minha vontade ou tudo a vontade de Deus? Tudo a soberana vontade de Deus ou tudo o meu egoísmo? Porque quando nós estamos perto de Deus, e não nós vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, o jeito de pensar começa a ser transformado. Isso nós não aprendemos da noite para o dia, não, irmãos, né? Deus, ele vai revelando isso gradativamente para aqueles que buscam Ele. É verdade que se Deus revelasse, aleluia, para as pessoas, né, daquilo que você levou 20 anos para você conhecer. Às vezes tem gente que em 20 anos não conhece. Deus poderia ter se revelado mais, mas só nos revelou porque não buscou. Porque se nós não tivermos estrutura, irmãos, para entendermos, né, a vontade de Deus, o que Deus ele tem para nos dar, nós ficaremos, irmãos, escandalizados. A verdade é essa. Mas como pode, né? É a mesma coisa a gente falar assim para Abraão, né? Quando ele foi levar seu filho para morrer. Mas como pode esse Deus assassino, né, mandar matar o filho? Moralmente, né, e eticamente dizendo, né, isso nos nossos dias seria horroroso, né? Um Deus que manda matar o seu filho. Mas e se Deus te pedisse o que você mais ama hoje? Aquilo que você mais gosta hoje? Você daria a Ele? Qual seria a sua ação, a sua reação diante de Deus? Deus conhecia o coração de Abraão antes mesmo dele fazer aquilo. Mas Deus queria uma prova. E muitas vezes somos colocados à prova, irmãos. E muitas vezes nós não entendemos, né, que aquilo é para nos fazer crescer.
mas que esta noite, irmãos, a nossa esperança de estar perto de Deus, não só hoje, irmãos, não só hoje, mas eternamente, possa continuar. Que nenhum obstáculo venha nos fazer parar, irmãos, né? Este ano está começando. Que ao final de 2022 nós possamos estar mais esperançosos ainda, mais perto de Deus, né? Nos purificando, né? Através da leitura e meditação da palavra de Deus, buscando mais nos exercitar a piedade, né? Quando você estiver fazendo exercício físico, né? Não seja onde que você for, você imagine que se aquilo tem sido difícil, agora você imagina a piedade, aquilo que Paulo recomenda para nós. E isso tem, se você anda 1 quilômetro, então pratique piedade 2 quilômetros. Que possamos estar mais perto de Deus, irmãos, porque a eternidade é real. E Jesus, aleluia, tem preparado um lugar para mim e para você, um lugar especial, aleluia, com ruas adornadas, como foi falado aqui em Apocalipse, uma cidade nova de Jerusalém, aleluia. E Deus estará lá esperando cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Que quando chegarmos nos portões celestiais, aleluia, que Deus possa falar assim: vinde benditos de meu Pai, aleluia, adentrai-vos para o descanso eterno, aleluia. Que Deus não venha nos reprovar as nossas ações, não, irmãos, como em Mateus 7, 22 e 23, mas que possamos ser aprovados por Ele, em nome de Jesus. Amém, os irmãos querem receber essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor.